quando o Papa morreu, aí todo mundo ficou falando anticristo, não sei o quê. Pode ser que você já tenha passado por tantas tempestades que está quase desistindo, mas a palavra, ainda que se atrase, espere, porque certamente cumprirá. Então tá, boa noite, né, gente? Boa noite. Estamos com convidados, família, né, presente aqui. E que bom que vocês vieram dessa vez, que vocês possam vir mais vezes. E estamos muito felizes com a célula, com o que a gente está fazendo aqui, de trazer a palavra de Deus. A gente sempre grava também para postar no YouTube, atingir mais pessoas. E então hoje a gente está começando a fazer aquele giro de pessoas, assim, né? Geralmente meu pai dá a palavra, por ter mais conhecimento e tal, mas agora a gente está fazendo um pouco de cada um também trazer uma palavra, compartilhar algo e depois volta para ele e vai fazendo assim, né? Que nem ele falou, para não concentrar o poder em uma só pessoa, né? Isso eu acho legal na célula, funciona numa célula, né? Isso acho legal. Então, que a gente fique com o louvor, a gente sempre faz o louvor, depois a oração. Não, depois dinâmica, depois oração, depois a palavra. E é isso aí. Vocês querem falar alguma coisa, alguma dúvida? Não sei, né? Vocês são líderes. Eu quero falar uma coisa referente à célula. Nós teve um momento da nossa vida que a gente tinha igreja grande, nós cuidávamos de muitas pessoas, mas por incrível que pareça, nós tínhamos uma célula na nossa casa também, que funcionava às quartas, né? E eu achava muito melhor a célula em casa do que o próprio culto em si. Porque o culto numa igreja é o quê? É uma pessoa lá na frente conduzindo o culto inteiro. A célula não, ela dá abertura para alguém tirar uma dúvida, de perguntar, de contar uma experiência. E essa intimidade que a gente tem, né? De poder cara a cara, né, como a gente está aqui, poder se abrir muitas vezes. Aconteceu muitas vezes que no meio de uma célula a gente conseguiu trabalhar a libertação, a gente conseguiu trabalhar com cura, né, porque você está mais perto da pessoa. Então a pessoa se sente mais aberta. Num culto, a pessoa senta lá e muitas vezes sai da mesma maneira. Numa célula não, ela se abre mais. E também a igreja, né? Muitos têm preconceito de igreja. Então é muito mais fácil tu convidar um amigo teu para vir numa casa, numa célula, que ele vai se sentir mais aconchegado. Mais acolhido. Então, essa é a importância da célula. Nós começamos com 7 e acabou com 30, a gente teve que encerrar. Tava virando já. Tava grande já. Sim, e daí era muita gente já na nossa casa. A casa era grande, mas já era muita coisa. Começou o louvor, virou uma banda. Aqui, Todos os instrumentos. aqui já começou também, ele faz teclado, ela faz a segunda voz, Isso, mas não é assim. daqui a pouco aparece um baterista, assim que Aham. ela tem guitarrista, quando vê já tá fazendo um show aqui. Aí a gente teve que encerrar, aí o pastor queria até que a gente abrisse a igreja em Navegantes, mas não era para nós nesse caso, não era o nosso chamado ali. Aí começa a encaminhar as pessoas, né? Aí outras pessoas vão abrindo. E Marcelo é maravilhoso. É bom que dá para fazer o discipulado, né? Daí outras pessoas também começam a conseguir dar palavra, né? Isso. E aí vai formando mais células. Tipo 30 pessoas, aí tu pega, divide 15 numa casa, 15 na outra. São sementes. E ali começam a surgir líderes também, né? Cada um começa eu vejo no YouTube os vídeos de vocês. Cada um começa com o seu ministério, com o seu chamado, com o seu dom, aí nas células que as pessoas começam a ficar mais à vontade e a se encontrar com Deus. É diferente de um culto. É gostoso. Então, Mas muito obrigada, né? Tu não falou dessa parte, muito obrigada pelo convite. Dos creches estarem aqui, dos Daltons, né? Estarem aqui. Família Dalton. Né? Junto com vocês. Que bom que deu agora, que encaixou. Espero que o Bu, né, tenha gostado. Não por nós, mas é por ela. Tu não fica nervosa, não tem nem o que ficar. Né? Você tá na nossa casa e a gente tá muito feliz de estar com vocês. Então tá ótimo. então Que bom, essa célula a gente começou afastado de Deus.
E quando eu saí de lá, eu acabei tendo uma vida mais, tipo assim, tempo pra mim, né, porque eu não tinha tempo pra mim. Então, eu acabei tendo mais tempo pra mim e mudei muitas coisas da minha vida. Atividade física eu voltou a fazer, eu voltei a orar, voltei a falar com Deus. Então, depois de um tempo lá, eu tava lá na sala orando e foi um dia que eu orei bastante. Eu fiquei tipo umas 3, 4 horas orando direto com louvor. Foi bem pesado assim. E eu senti no coração de falar com o pessoal aqui da casa deles, que principalmente o Edu lê a Bíblia muito e tem conhecimento bíblico. Eu faço louvor. Aí tem a mãe da Duda que faz as comidas, comes e bebes, que eu falo, né? E ficou muito, tipo assim, fechou muito. E eu soltei essa ideia pra eles. Falei, cara, tipo assim, eu senti no meu coração que era... acho que Deus tá pedindo pra gente abrir uma célula. E aí a gente organizou e hoje a gente tá aí. Então, a gente tem ideia de que ela cresça, né? Tipo, até agora teve, sei lá, pessoas novas, teve 2, 3, só que hoje eles não vieram. Mas a ideia é, por exemplo, a gente tá vendo que tá sempre o Edu, sempre eu tocando. Então, quando isso crescer de uma forma, a gente quer que outras pessoas façam. Porque se um dia eu faltar, quem que vai fazer o louvor? Se o Edu, por exemplo, um dia não puder ter que viajar, que já aconteceu que ele ia viajar, acabou que não ia. Quem que ia dar a palavra? Porque ninguém tinha dado ainda, ninguém tinha sabido de nada. Então a gente ficou meio em pânico. Pessoal, vamos começar a fazer uma mesclagem, que daí, se caso acontecer alguma coisa, tem uma pessoa reserva, sabe? O Gustavo, tem o Henrique, tem a Fernanda também, que já começou a dar as entradas. Hoje quem vai dar é a Bruna. A dinâmica. A Manu já deu também. Semana que vem eu que vou dar a palavra. Então a gente vai começar a mesclar, porque quando chegar assim num nível maior, tem que ter isso. A gente não pode depender só de uma pessoa para falar, só de uma pessoa para ter louvor e só de uma pessoa para fazer a abertura, que antes era a Duda que fazia sempre a dinâmica. Então a gente está mesclando, aproveitando que é pequeno ainda, porque quando estiver muito grande, fica difícil. Como falou, a pessoa fica nervosa. Imagina o Gustavo que tivesse 30 cabeças aqui para ele fazer. É normal, eu sei disso. Então a gente está tentando fazer essa mesclagem e tá funcionando, tá legal. Ótimo. Tanto que o do Henrique lá, o videozinho do Henrique chegou a dar 1000 e poucas visualizações. E é a primeira vez que ele fez, deu a palavra na célula, né? Foi bem legal. Pegou um tema assim diverso, porque antes não estava seguindo a Bíblia. O Edu começou desde o começo e estava seguindo a ordem que estava na Bíblia. E aí aí que aconteceu? A gente acabou mudando um pouco, porque para não perder o que ele estava falando, a gente começou a falar assim, o pessoal que for começar agora, a gente vai botar, fazer essas coisas, tipo assim, nos temas diversos, sabe? Não a continuação como a gente está fazendo. Até porque a maioria das pessoas não conhecia a Bíblia que estava aqui. Entende? Eram pessoas, tipo, como falou, é muito mais fácil trazer uma pessoa nova para cá do que para uma igreja. Porque as pessoas elas têm um pouco de receio, de medo. Porque elas estão fazendo coisa que não presta. A igreja já cria esse medo, né? Automaticamente. Porque se eu for para a igreja tem que parar de beber. Porque se eu sou solteiro tem que parar de ir para festa. Então eles então eu não vou para a igreja. Só que quando ele vem numa célula, ele entende que a situação é diferente. Ele não sabe o que é novo para ele. Então, vou lá ver. Quando ele vê que isso aqui, essa comunhão, a pessoa se apaixona e fica, e aí é onde abre. Você sente acolhido. Eu, inclusive, me converti numa célula. Eu também, tinha 13 anos de idade, então eu converti numa célula, depois eu fui para a igreja, e lá a gente também, eu tocava louvor em uma das células da igreja. Então foi bem legal. A gente fez a célula por 2 anos, só que eu vim para a Europa. Inclusive o líder da célula hoje ele tem uma igreja, e a igreja bem, tem 200 membros já, da Sala Nossa Terra. Então o negócio foi bem diferente, sabe? Que bom. E na época só tinha nós 3 que fazia isso. Viu? Hoje ele tem 200 pessoas. Tem lá 15 pessoas trabalhando com ele, né? E mais os membros da igreja, que é uma cidade bem grande. Sim. Bom, então é isso. Estava para ver se o Henrique chegava, você estava esperando um pouquinho. Mas, bom, vamos começar com o louvor. Quem souber, cante. Eu peguei as músicas assim mais... Mas ela pode mandar no WhatsApp. Tu tem, manda pra Quer ela. receber as músicas ou Um jeito só. eu peguei as músicas um pouco mais antigas e Essa a gente conhece. umas atual, assim, tipo antigo, eu digo 2005, 2010. Não, isso é muito novo. Não, 90 Eu também não sei.
pai? Vamos ficar em pé, né? Eu gosto de dar a mão. Vamos lá. Amém, Jesus. Fecha aqui, Maria. Senhor Jesus, eu louvo a Ti, meu Pai amado, por esse dia, Pai, por ter nos dado graça, Pai, de chegar aqui nessa célula abençoada, Pai, por ter nos apresentado essa família linda que o Senhor colocou na nossa presença, Pai. Eu peço a Tua presença, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nessa noite, Pai, falar aos nossos corações, Pai. Usa cada um que está aqui, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Nos entregamos em Tuas mãos, nos abrimos completamente nossos corações, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha com Teu fogo, como foi cantado agora, Senhor Jesus. Venha incendiar esses nossos corações, Pai, para que a gente venha ficar mais perto de Ti, para que a gente possa sentir a Tua presença, Pai, para que a gente possa sair daqui transformado, Pai, pela Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha nos revelar, Pai, venha falar conosco aquilo que precisamos mudar ainda, para que venhamos crescer na Tua presença. Eu te peço, meu Pai amado, venha com Teu amor, venha com Teu carinho, Pai, e enche cada um de nós, Pai, com aquilo que o Senhor tem de melhor para nos dar, para que cada um aqui, meu Pai, possa crescer, Pai, e assim como essa célula vai crescer, que o Senhor venha preparar cada um no seu ministério, Pai, que o Senhor possa usar, meu Deus amado, com as mãos fortes, Senhor Jesus, a cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa usar bocas aqui, meu Pai, para falar, pregar a Tua palavra, Pai, para que cada vez mais pessoas possam se entregar a Ti. Esse é o nosso cumprimento aqui nessa terra, é o ide do Senhor, é ir e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Em nome do Senhor Jesus nos colocamos, Pai, perante a Ti, Pai, para que o Senhor venha trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente vai ter a ajuda da mãe. Já. Eu vou entregar um papel pra vocês. E a mãe vai ajudar a montar. Não é nada demais. É um barquinho. Que eu não sabia quem não souber fazer, né? Pois é. Ai, que é um barquinho. Eu vou fazer o remo. Já vai começar? Não? Vai, tem que começar? Eu não sei como é, mas eu... Ah, meu Deus. Mas é melhor se virar, assim. Eu posso também. Pode começar. Pode começar, Bruno? Esse papel é pra vocês pensarem com muito carinho em algo que vocês têm no coração de vocês, que é um sonho. Algo que Deus colocou no coração de vocês, que pode escrever só uma palavra, ninguém vai ver. É só... Pode levar o barquinho embora. Pode levar o barquinho embora depois. Pode ser mais de uma coisa? Pode. Tá, é pra escrever e depois fazer. Assim, tá? Assim. Aí dobra no meio. Tá. Daí só dobra. Agora eu coloco o barquinho na água. Todo mundo? Mas cada um tem que saber qual é o seu? Aí tu massa, tu pega o teu. Não, aqui tu tem que saber. Ah, o meu era O laranja. meu tá flutuando. O meu é verde, esse verde. O meu é feliz. Pô, só eu tenho laranja. Ai, o Gustavo. Não, não é difícil de achar. Dá o meu Gustavo tem rasgar. laranja também. Ah, é? Hoje, quando eu tava trabalhando, eu falei, eu não ia fazer dinâmica hoje. Era a mãe que ia fazer. E aí eu falei, mãe, hoje eu quero fazer dinâmica. Porque hoje eu escutei, fiz um devocional e algumas coisas me fizeram refletir. E eu acabei escrevendo um pouco, não muito texto. E eu acho que todo mundo passa por essas coisas no dia, na vida. E eu escrevi o seguinte, que o barquinho ele não é só um papel, ele representa o teu sonho, que Deus colocou no teu coração. Cada um de nós tem um sonho no coração. Algo que nos move, que nos faz abrir mão de coisas temporárias para a construção dele. Porque assim como esse barquinho, o sonho precisa navegar. Passar por mares calmos, mas também por ondas altas, ventos e tempestades difíceis. Só que tem um segredo, não é o tamanho do barco que vai definir a chegada, é quem está no comando. Às vezes o barco balança, entra na água, parece que vai afundar, mas se Deus está com você, pode confiar. Ele vai te ensinar, te guiar, te ajudar a fechar as rachaduras. Vai te guiar ao atravessar as tempestades, e pode ser que você já tenha passado por tantas tempestades que está quase desistindo, mas a palavra, ainda que se atrase, espere, porque certamente cumprirá. Abacuque 2 e tem de Isaías. Não temas porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tudo que Deus coloca em nossos corações são sonhos dele, que não morrem.
eles amadurecem. Cada adversidade e tristeza, não que escutamos, cada luta faz parte da nossa rota. Não é tempo perdido e sim preparo. Então hoje, nosso barquinho é o nosso sonho, o mar. E é isso. Que lindo. A gente ia fazer chuvinha, A gente né? vai fazer chuvinha, ventinho, mas não deu A gente ia fazer Pega o vento. ventilador e eu chego. A gente ia fazer um monte de coisa. Ai, A gente- O meu é forte. O boi fala assim. Tá, gente, boa noite. Já tá filmando? Então, eu vou falar sobre um tema que acho que tá repercutindo aí nas mídias. Quando o Papa morreu, aí todo mundo ficou falando anticristo, não sei o quê. Não sei se todo mundo viu, né? Então vou falar sobre isso, né? Eu vou começar com um versículo aqui da Bíblia. Que é Apocalipse 17, 9 ao 14. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é. O outro não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que não receberam reino, mas receberão poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o reino e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então eu quero começar falando da onde que vem essa ideia de besta, 10 chifres e tal. Porque quando tu lê, não dá para entender nada, né? Então para isso tem que voltar 500 anos atrás. Ou seja, lá 500 a.C., 600 a.C., que é lá no profeta Daniel, que teve exílio babilônico, que foi quando o povo tinha se desviado da palavra, então Deus enviou um rei, que era o Nabucodonosor, para meio que punir eles, né? E tá aqui. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Isso foi que eu li Jeremias 25, 11 ao 12. E também no livro de Deuteronômio, Deus também já havia dito. Deuteronômio 28, 36, 37 e 64. Então, por causa da desobediência do povo, Deus tinha enviado o rei da Babilônia para meio que punir eles. E então o rei da Babilônia começou meio que a sequestrar as pessoas, né? Porque para levar para o reino deles. Nessa primeira leva de pessoas estava lá o profeta Daniel. Eu não vou explicar muito da história de Daniel, né, mas muitos conhecem. Eu vou falar das visões que ele teve, da estátua de Daniel 2 e de Daniel 7. Daniel 2, né? Quando Nabucodonosor teve um sonho que estava perturbando o seu espírito. Então ele chamou os feiticeiros, magos, astrólogos, para que revelassem o que significa esse sonho, né? Só que como ele é um rei esperto, ele obviamente desconfiava que esses caras não tinham poder algum, né? Eles só estavam falando qualquer coisa que veio na cabeça e ganhando recompensa e tal. Então ele fez outra pergunta: me revele o sonho me revele o sonho primeiro. Porque se ele revelasse só o sonho, eles podiam falar qualquer coisa que ninguém saberia se estava certo ou não. Só que, obviamente, eles não tinham nenhum poder, eles não sabiam o que ele sonhou. Então aí eles fizeram. Ok. Disseram. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Ou seja, só alguém com algum deus, alguém com o poder de Deus podia revelar esse sonho.
E depois que eles fizeram isso, né? O Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele mandou matar todos os reis, os magos, os astrólogos e tudo. E o Daniel também era um deles. Ele era o top ainda. Ele tinha todo o entendimento em toda visão e sonhos, em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe se perguntou ou os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Seria o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4. Então o Daniel já tinha um cargo, uma patente bem alta lá no reino. Quando ele soube desse decreto, ele foi correndo para o rei para que pedisse mais tempo, né, para ele resolver esse mistério. Então, na mesma noite, o Daniel orou e teve uma visão do sonho, do que era o seu sonho. Então ele foi lá para o rei revelar. Agora eu vou ler aqui, calma aí. Que é Daniel 2. Que era uma estátua. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente, a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, e os peitos e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou-os, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E cada parte da estátua, eu não sei se alguém já precisou da estátua, mas cada parte da estátua é algum reino. A cabeça, que era de ouro, era o rei da Babilônia. Os peitos e braços, que eram de prata, eram o império da Medo-Persa. O ventre e coxas de bronze era o grego. E as pernas de pé, que eram de ferro e barro, era o império romano. E mais alguns capítulos depois, capítulo 7, ele teve outra visão. Que eu também vou ler. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Mãe quer ler? Não, é. É que é longozinho, tá. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e pôs-se em pé, para que andasse como um homem, e foi dado a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal também tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes e tinham 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles surgiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Como da mesma forma da estátua, cada animal tem seu reino. O leão é o rei da Babilônia, que ele é rápido na conquista, por isso que ele é um leão. O urso com 3 costelas era Medo-Persa, porque ele tinha conquistado 3 reinos, que era a Babilônia, a Lídia e o Egito. O leopardo com 4 cabeças, que era ainda mais rápido que o leão, era o Império Grego. E tinha 4 cabeças, porque depois que Alexandre o Grande morreu, o Império se dividiu em 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Antígo e Seleuco. E a besta com 10 chifres era o Império Romano. E aí, a gente voltando lá no livro do Apocalipse, que tinham 7 reis, 5 já caíram. Eu vou falar eles, que eram o Egito, depois vem a Síria, depois a Babilônia,
Babilônia, o Medo-Pérsia e o Império Grego. 5 caíram. Um ainda existe, que era o Império Romano na época de João, quando o Apocalipse foi escrito. E se tu for ver a estátua, né, ela foi se decaindo. Ela começou com material puro, o ouro, aí ela foi pro bronze, foi pro prata, ferro e depois e barro, bem no final. Então teve então aquele barro é meio que um resquício, né? Todos aqueles materiais foram meio que sendo derretidos sobre aquele barro. Então, provavelmente o barro vai ser um pouquinho de cada império vai ter o barro vai ter, né? Principalmente o de Roma, porque foi o último. Aí 5 caíram, um ainda existe. O outro não é vindo e quando vier convém que dure um pouco tempo. Esse seria o reino de transição do anticristo. Porque vai ter 10 nações, vão ter 10 reis, porque estava escrito... Onde que tá? Eram 10 chifres, que vistes também são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então eles são 10, provavelmente 10 poderes, 10 países, 10 nações, alguma coisa, que vão ter poder, que vão dominar aí a terra, mas não vai ser ainda o anticristo, vai ser só aquela preparação, vai preparar o terreno, aí sim vai vir o anticristo. E dentro desses 10 reinos vai vir um pequeno chifre, como eu falei, vai vir um pequeno chifre pequeno, mas que tinha olho humano, então era alguma pessoa, e falava com arrogância, então uma pessoa bem boa para falar, que enganava todo mundo, e que vai arrancar 3 chifres, que são 3 países, alguma coisa, não sei como, talvez vai invadir, ou vai algum tratado, Então 5 caíram, um ainda existe, e um que não é vindo, e quando vier vai durar pouco, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então, esse é o verdadeiro império do anticristo, vai ser onde vai ditadura e tudo, né? Ninguém sabe exatamente como vai ser. E um negócio legal, né? A besta que é a besta que eu falei antes, lá do Daniel, mas hoje ela está dividida, já não é mais, mas ela é o 8º, ou seja, ela ainda vai se unificar de alguma forma, não sabemos como. E eu vou ler mais um versículo, calma aí. Ups. Que vai falar do anticristo, Daniel 11:36. Este rei, que é o anticristo, fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisa incrível contra o Deus dos deuses e será bem sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Ou seja, ele vai se fazer de Deus, ele não vai querer olhar para cima. A gente vai ter que olhar para cima dele e vai ter que adorar de alguma forma, né? Então, basicamente isso, mas eu vou falar algumas lições. A primeira, que tudo tem um propósito, que Deus tinha dado alguma punição para o povo de Israel, que era o exílio, mas não para punir, mas para fazer eles realmente ouvirem a voz de Deus. Porque em Deuteronômio 28, eu vou ler aqui para vocês. Número 28. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá serviram outros deuses feitos de madeiras e pedras. Vocês serão objetos de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos, para onde o Senhor os levar. Isso foi Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 32 capítulos depois, Deus vai falar assim: quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês lembrarem delas e entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvido à sua voz, segundo tudo o que
lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês. Se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês da terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ela fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Isso foi Deuteronômio 30. Então, antes da maldição, Deus já tinha algum propósito de promessa. Então, e quando eu estava lendo, 2 horas atrás, quando eu estava lendo, eu pensei também, então quer dizer, quando Deus botou uma árvore lá no jardim, ele já tinha algum plano para salvação. Tinha uma maldição ali, mas sempre havia algum plano atrás para alguma salvação, para anular essa maldição. E aqui que a gente vê de novo, Deus tinha dado uma maldição, mas 2 capítulos depois havia uma promessa que anularia essa maldição. Outra lição é: mesmo se alguma coisa ruim aos nossos olhos vier de Deus, devemos nos manter firmes e fortes e confiar que Deus estará sempre no controle. Quando o povo estava lá no exílio, então era só pedrada, e seus profetas, por exemplo, Jeremias, que só falava sobre juízo, falava, vai vir um cara, vai destruir vocês vamos tudo morrer e não sei o quê. No meio de tudo isso, a gente vai ler uma passagem de esperança no meio desse juízo todo, que é Jeremias 29, 5-7. Construam casa e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela no Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então, eu falei que aqui nós estávamos como se fosse o povo de judeus, escrevi assim: nós estávamos em uma cidade bela como Jerusalém, mas agora estamos em cativeiro, batalhando de dia após dias, com a mão dele pensando na nossa vida. Mas mesmo nesses momentos, Deus está conosco e devemos construir casas e prosperar nesse lugar. Então, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, perdeu algum emprego, algum sonho não foi realizado, a gente tem que sempre pensar que Deus, de alguma forma, está presente nisso aí. E eu escrevi também que apenas Deus tem o verdadeiro poder de revelar, e nenhum outro tem, como a gente viu que nenhum mago tinha poder, só Deus tinha. E quando encontrarmos obstáculos, devemos sempre, em primeiro lugar, orar e pedir ajuda a Deus. Foi o que o Daniel fez quando ele soube que ia morrer. Ele foi lá no seu quarto e começou a orar para Deus, e na mesma noite teve uma visão que revelou aquele sonho do rei. Toma uma aguinha. Toma. E eu escrevi também que nada que está na Bíblia também é por acaso, né? Todas essas bestas, tudo, essa estátua que a gente lê agora, a gente consegue saber o que é, mas se a gente fosse na época dos judeus lá, a gente nem saberia o que é estátua de ouro, o que é essas coisas, né? Então, tudo tem seu plano, seu cumprimento profético. E que no final de tudo isso não devemos temer, mas sim continuar a termos fé, pois a pedra havia destruído aquela estátua e se tornado uma grande montanha. Então, tem alguma coisa boa que vai destruir aquela coisa toda má e vai sobrar só ela. E o Cordeiro vencerá, pois é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Eles assinaram o acordo de paz entre eles lá, aí Conta 7 anos. começa a contar alguma Pra coisa. ver se acontece. Então, por enquanto, que isso não acontecer, tudo não tem que pular a coisa, né? Bom, pessoal, vamos pro final. Vamos. Mandei no WhatsApp. Ah, tá.
isso aí, vamos fazer a oração final. Senhor, obrigado por mais um dia estarmos na sua presença. Obrigado pela presença de cada pessoa nesse lugar. Espero que a palavra do Gustavo hoje tenha feito significado nas nossas vidas. Que o louvor também tenha trazido alguma paz espiritual para todos nós, assim como também o quebra-gelo, que foi algo que representou bastante a nossa vida. Espero que a gente possa ficar cada vez mais perto de Deus, que Deus esteja conosco nesse caminho, para aqueles que vão embora de carro, que Deus abençoe o caminho, que não deixe que nada de mal aconteça. E é isso aí, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.